Muito bem, já estamos aqui ao vivo em mais uma live, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre a importância do brand na odontologia. Vamos entrando, todo mundo fique à vontade, sejam muito bem-vindos. Já temos aí algumas pessoas entrando, a Érica, ao Fran, sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especialíssimo, o Dr. Alex Guedes, que já está presente, hein, gente? Olha só que legal. Ele que é criador do treinamento Sorrisos Marcantes, especialista em branding na odontologia. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo e muito bem-vinda. Eu me chamo Joene, sou dentista. E aqui toda quinta, segunda e quarta-feira a gente está ao vivo, trazendo sempre insights para você, dentista que não tem consultório e que deseja faturar acima de 5 mil na odontologia. Então, doutor Alex Guedes vai entrar aqui agora. Vamos lá, vamos fazer o convite aqui, né, doutor? Né? E me chamo Joene. Toda segunda e quarta a gente vem trazendo aí vários insights sobre vários assuntos que nos permitem trocar muita experiência, é muito legal. E hoje nós temos aqui o Dr. Alex Guedes, que está quase entrando aí, para a gente bater um papo mega especial aí sobre a importância do branding na odontologia. Tenho certeza que vocês vão sair daqui com muita coisa para aplicar já na prática no seu consultório, na sua vivência diária aí no consultório. Toda vez que eu abro a cama, água pronta para. Tá igual eu, acho que isso é um bug do Instagram, porque tem hora que a gente abre e ele bate de frente para lá. É, Já fiz isso. como é que tá você? Tudo Tudo bem? bem, doutor? Seja muitíssimo bem-vindo a mais uma live aqui com a gente, viu? Hoje vai salvar, hein? Hoje vai ficar Vai salvo. ficar, vai ficar no YouTube também. Legal, legal. Olha só que É, legal. Eu quero apresentar para vocês aqui o Dr. Alex Guedes, tá? Ele que é autor do treinamento Sorrisos Marcantes, né? E ele fala muito sobre o branding na odontologia. Conta para nós um pouquinho como que funciona os seus insights, você faz curso. Conta aí pra gente, doutor. nós temos só para me apresentar um pouco, Sim, né? Sou Alex Guedes, sou especialista em periodontia, prótese dentária e atuo na área de implante, pós-graduado em implante, e dou aula na especialização de implante, prótese, de pério desde 2011. E comecei a ver e criar técnicas, ver como é que as pessoas se portavam e criar técnicas, de estudar bastante essa questão do brand. Eu comecei a ensinar também para os alunos isso. Porque muitas vezes a gente não se preocupa muito com a nossa imagem social, nossa imagem pessoal. A gente não faz a forma de se expressar, de conversar, de se vestir. É, quantas vezes eu fui com camisa de surfista, calça jeans, camisa de sapatênis para trabalhar sem meia. Então, sim. inicialmente aquele jaleco de faculdade ainda todo melado. Não é passar isso aí. Melado de radiologia, aquele É, assunto. Gabriel, é isso. Eu trabalhava Nunca muito fez isso, que assim. atira a primeira pedra. É, então não foi passar essa questão de imagem. Na nossa época, um tempo atrás, na minha época, eu formei em 2006, não tinha essa questão de rede social tão forte. Sim. Foi se criando ao longo do tempo. E ao longo do tempo a exposição da imagem, né? Começou com Orkut, Facebook, Instagram, TikTok e outras, YouTube. E a gente tem que mostrar a nossa imagem, reforçar a forma que a gente fala. Isso é importante aumentar o nosso brand. A diferença do brand para a marketing digital é porque o brand, a pessoa procura você. A pessoa só lembra de você quando tem a necessidade, quando ele tem uma dor de dente. E o marketing você tem que injetar um dinheiro em quem dá aquele boom, mas não tem um brand para sustentar. Então, rapidamente, você volta a estaca zero, só aumenta um pouquinho, depois de um determinado tempo ele volta ao normal. Então, você vai ter que ficar sempre injetando dinheiro para Você falou uma poder coisa. aumentar. Isso é muito importante porque eu vejo colegas que injetam dinheiro no marketing, como você está falando, marketing digital. O paciente chega no consultório e não tem uma boa experiência, ou seja, você
investe no marketing, mas o branding, que é o mais importante dentro do consultório, a experiência do paciente é péssima, É isso. seja na recepção, seja com desencontros, né? Um fala coisa, aí vem outra pessoa da equipe e fala outra coisa. Então é importante essa equipe estar alinhada para falar as mesmas coisas, para não dar gaps nesse diálogo com esse paciente que está entrando agora em contato com você, não é mesmo? Isso é o branding, né? A experiência que o paciente tem no teu consultório. É isso que eu falei com você antes, da outra vez, ainda perguntei, lembra que você tem uma cicatriz no corpo? Você, poxa, eu lembro. E se você olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar do momento em que a roupa que você estava, o momento, e o que ela gerou em você. Ainda tem um exemplo que eu estava dando, quando eu dou aula, eu falo sempre, eu estava andando em cima de uma bicicleta Caloi, o colega meu estava saindo da lâmina, eu estava assim atrás e caí. E aqui a gente bota muita fitinha no seu morfim no braço, uma fitinha de pano. Essa fita entrou por debaixo da minha pele, criou a cicatriz, e toda vez que eu olho para a cicatriz, eu sei que estava com meu amigo Jorge descendo a ladeira, naquela região, lembra a roupa que eu estava? Então isso gera memória e significado em você. Então você tem que gerar memória e significado na cabeça das pessoas de acordo com o seu nome, com sua marca pessoal. Isso é a importância muito grande. Semana passada, eu fiz aqui com a equipe a coloração. A pessoa vem aqui, vai fazer ver a cor que se dá melhor com o seu tom de pele. Eu vi isso, e aí, como é que foi? Pô, foi legal. Mas, tipo assim, eu percebi que quando a gente falou, era a primeira vez que um homem fazia isso. Entendeu? Uhum. Muitas vezes as mulheres se preocupavam muito mais com isso e os homens não se preocupam. É importante você saber o tipo de roupa que vai se dar bem com você. Eu fui na palestra, naquela palestra de marketing digital, e uma menina que já é bem destacada numa determinada área, ela usou isso ao favor dela. Então, ela mostrou uma foto antes e depois. Você vê a diferença do fundo do estúdio. O Sim. estúdio já não estava ressoando mais com ela, principalmente para a mulher, né? Batom, maquiagem, coloração de cabelo, sobrancelha. Então, para a mulher é muito mais, mais visualmente notável do que para homem. Mas para homem é importante. É muito simples, né? Aquela camisa, a calça e o sapato. Mas é Isso daí, importantíssimo. Assim. E homem, isso aí acaba que engloba o posicionamento, né, do profissional, porque é uma etapa importante a forma com que você se apresenta. Isso daí que você está falando realmente está em alta, tem muita gente que está trabalhando aí com a imagem pessoal, avaliando as cores, né? E eu até fiz um Reels, deve ter aí umas 2 semanas só, onde eu me posicionava de coque, bem largada, e logo ao lado eu coloquei uma imagem de um profissional, de cabelo arrumado e tal. Então chama a atenção, né? O jeito que você se apresenta chama a atenção. Porque é uma frase que você falou que é bem legal, que é quando você. Como é que é? Me lembra aí como foi que você falou. Quando você está mal arrumado, as pessoas prestam é, atenção no que você quando você está veste. mal vestido, a pessoa presta atenção em você, como você está vestido mal vestido. Quando você está bem vestido, a pessoa presta atenção no que você está falando. Então, é importante você se vestir bem, em Sim, qualquer momento. Agora, você tem que ver onde você vai trabalhar, com que público você vai trabalhar. Então, a gente fala muito nessa parte de marketing digital, nicho. Você tem que olhar o nicho onde você vai trabalhar. Eu falo com até meus alunos, porque, querendo ou não, até porque os nossos pacientes, quando nos procuram, eles vão sentir mais segurança quando eles veem que você está se posicionando com autoridade. Se você está ali colocando numa posição inferior ao paciente, ele meio que vai mandar em você, ele já não pega a confiança no seu. Você pode ser o melhor da turma, você pode ter estudado pra caramba, mas você não está passando uma imagem de segurança ali para o paciente nesse ele se momento. conecta com o paciente. É importante. Sim. Aí dou exemplos. E eu tinha uma aluna uma vez que tinha uma tatuagem aqui, de odontologia. Nada contra, eu tenho tatuagem também. Mas ela vai se dar bem com o público que é o nicho dela. Uhum. Então, aqueles roqueiros. Então, se em determinadas regiões que ela for trabalhar, em determinados nichos, as pessoas vão entrar na sala, mas não dão uma credibilidade para ela. Sim. A não ser que ela tenha um brand tão grande, tão grande, tão grande, que essa tatuagem faz parte do brand Sim. dela. Entendeu? Mas É, até você tem construir, pacientes, é todo o processo. por exemplo, eu lido muito com pacientes idosos, né? Então, aí o paciente idoso chega, ele tem um pré-julgamento, ele tem uma avaliação própria dele, não é mesmo? E eu vejo também que isso faz parte da comunicação, né? Quando você investe na parte pessoal e o jeito que você se comunica com o paciente começa literalmente ali como você se apresenta. A forma de se falar também é importantíssimo. Eu era um rapaz que eu falava muita gíria no passado. Muito, muito. E você vê que xingava bastante. Uhum. Então você vê que
que isso não é legal. Com você, na verdade, nós temos que encarar um personagem. Isso é verdade. Existe o personagem Alex, que está com a família, está com os amigos. Existe o personagem Alex dentista, em que eu estou aqui falando com você, eu tenho que incorporar um personagem. Eu lembro que tinha um tio nosso, que era professor de física, ainda não faleceu. Ele, todo mundo olhava para ele assim, um cara sério, mas entre amigos era brincalhão, tomava cerveja arretada, os alunos ficavam, pô, meu tio, não sabia que você bebia assim, não. Mas ele vai fazer isso no ambiente de trabalho dele, não dá, ninguém vai dar confiança e credibilidade para ele. Então você tem que ter dois personagens. É claro, você vai levar de um lugar para outro, né? Aquele também 100% diferente. E Tá bom? sabe Mas a forma de uma coisa? comportar que eu tô falando. Quando a gente forma, né, lá no início da profissão, muitas pessoas, assim, às vezes tem pessoas que estão formando pela segunda vez. Acontece muito na odontologia da pessoa mudar de área. Mas a maioria ali, 90% pelo menos, são pessoas mais jovens. E aí, se você lida com gírias e tal, você já não está passando credibilidade porque você está muito jovem, às vezes, ali na profissão. Então, se você pega e está jovem, tem consciência disso e sabe se posicionar de uma forma ali profissional, você mais uma vez vai ter ali uma credibilidade. O paciente vai parar e vai te ouvir. Ele não vai só ficar prestando atenção na tua roupa e tudo mais, né? Ele começa a prestar atenção no que você está trazendo ali. Então, é importante, até porque nós temos ali sim um mercado competitivo, né? Então, isso faz parte da diferenciação do profissional. Né? É saber se posicionar, inclusive dentro do método DT100, doutor, vou falar aqui um pouquinho, né? Que é o método que eu desenvolvi para dentistas iniciantes ali. Eu falo exatamente sobre isso, né? Dentro do módulo de posicionamento, a importância de você saber ter uma comunicação consistente com o paciente, não é mesmo? E aí a gente aborda sobre a forma de você falar com esse paciente vai variar. Por exemplo, é um paciente idoso, você tem que saber que às vezes você vai precisar aumentar seu tom de voz. Né? É um paciente jovem, talvez você consiga falar mais rápido, ele tem ali, às vezes, um insight mais rápido com você. Às vezes o paciente ele fala mais devagar, então você vai ter que acompanhar ali, o ritmo desse paciente, para que você se faça entender pelo paciente, assim, essa experiência dele vai começar daí. Então não adianta a gente falar assim, caramba, a odontologia está difícil, mas se a gente não tiver essas habilidades de identificar esses detalhes, né? Os colegas que já estão avaliando isso estão na frente nessa caminhada aí de competitividade. Você concorda? Quando Concordo. você faz aí as suas mentorias, você observa isso, que às vezes quem mais reclama de falar que a odontologia está difícil e tudo mais, às vezes não está se atualizando, nem buscando acrescentar uma habilidade nova. Quando a pessoa reclama demais, só vem coisas negativas, né? Eu dou exemplo que eu pego muito Uber, você vê a diferença. Eu dou uma profissão totalmente diferente da nossa para a gente ver. Aí eu peço o Uber VIP. Você vê a diferença do cara de Uber VIP para Uber X. Uber Comfort para Uber X. E você vê muitas vezes o cara que está no Uber X, ele reclama muito. E o cara que está mais VIP, Comfort, é o cara que não reclama, o cara que corre atrás. Então, na nossa vida profissional, a mesma coisa. Nós, como dentistas. Então, muita gente, às vezes, a gente para reclamar e não para poder fazer cursos, para poder se aperfeiçoar mais. O curso, a mentoria, ele diminui o tempo. Tempo é dinheiro. É isso que eu falo para as pessoas. Então, a pessoa que vai fazer um curso com você, ele vai economizar o tempo, aquele tempo de experiência de 10 anos. Eu acho que você tem 15, 10 anos, né? Você é um pouco mais nova que eu, né? É, 10 anos. Então eu tô com né? 38 aí. Não, digo de formada, estou falando. Formada são 12 anos. Onde? Então, ele está encurtando esse tempo de 11 anos, de 15 anos, de 20 anos que nós temos, tá? Então, a gente está dando experiência para ele. Exatamente. E você, quando você encurta esse tempo, você adianta bastante. Então, muitas mentorias que eu fiz, que eu estou fazendo agora, estão encurtando Sim. esse tempo. Estou pegando experiência com as pessoas para poder botar em prática. E isso é importante, porque, olha, a gente usar, como você falou aí, a internet é a nosso favor. Há 10 anos atrás, o jeito do trabalho era diferente. Então, a gente pegar as mentorias, assim, validando o serviço das pessoas que já passaram pelo caminho, né? Como é o caso mesmo do método DT100. Eu acabei reunindo, compilando tudo o que não estava dando certo e as coisas que deram certo na minha caminhada e falei, vou transformar isso num método. Por que não? Eu acho que quando a maré sobe para um, vai subir para todo mundo junto. Então, todos os barquinhos vão subir junto. Eu acho que isso é bom e favorável para todo mundo, para a odontologia, a classe odontologia em si. Fala para todos, né? Para todo mundo.
mundo, né? Porque daí você começa a modificar ali o jeito das pessoas trabalharem, o jeito das pessoas encararem a odontologia e com certeza também os resultados. E o que eu estou falando é o que eu vivo, é o que eu experimento na prática. Eu vejo muito profissionais, né? E também pacientes que chegam e falam: nossa, você tem um jeito diferente de ver a odontologia. E esse brilho no olhar não pode se perder. O paciente precisa chegar até nós e identificar o nosso carinho, nosso jeito diferente de enxergar as coisas, como você está falando aí, né? Existe espaço para todo mundo. E, por exemplo, eu dou muito o exemplo da água, né? Existe água de R$ 2, existe água de R$ 100. Qual é a água que você está vendendo dentro do seu consultório? Você está falando para o paciente. A água aí vem o brand por trás da marca, o Sim, crescimento da exatamente. marca. E a puxando para o brand também. Lógico, tá tudo, assim, vamos dizer assim, tá tudo elencado, né? Não adianta você também oferecer uma água de, sei lá, de R$ 50 se você não está se preocupando em como apresentar isso. Por isso que a importância da gente estar falando aqui, por exemplo, do jeito de se vestir, da cor da roupa, que vai fazer a diferença, né? Uma vez eu vi uma moça postando ela vestida com uma roupa rosa, ela estava totalmente apagada. Aí ela botou uma roupa azul, ela ficou totalmente outra pessoa. Então faz diferença o jeito que a gente se comporta, o jeito que a gente se apresenta para o paciente, né? Então, por isso a importância do branding para mim, depois que eu observei que pequenos detalhes fazem a diferença e eu comecei a aplicar isso na prática, eu vi que o engajamento do paciente mudava. O paciente, por mais que eu era jovem, já aconteceu do paciente perguntar para mim assim: não que eu esteja velho, mas não estou mais aquela novinha ali de quando eu formei. Mas o paciente chegava para mim e falava assim: doutora, mas você já formou? Você é estagiária? Isso era assim no início. Quando eu vi o povo perguntando isso, eu me perguntava assim: o que, que eu tenho que fazer para o paciente prestar atenção na minha técnica, no que eu tenho que mudar? Então, eu comecei a identificar que quando eu me posicionava, né, com mais segurança, com autoridade, automaticamente os pacientes engajavam, né? Então, para quem está formando agora, para quem está no início da profissão, não fique chateado se o paciente fizer essa pergunta, mas passe a observar o que você precisa fazer para alterar na tua posicionamento, né, teu posicionamento para causar aí uma diferenciação, para causar aí uma segurança no paciente. Verdade, mas tudo isso que a gente falou até agora foi por causa disso. Você involuntariamente ou voluntariamente começou a trabalhar isso na sua cabeça e se portar, se vestir de uma forma diferente, e conversar de uma forma diferente, de passar mais segurança para o paciente, conseguiu essa retenção maior de paciente. Você falou Sim. algumas coisas, você falou três coisas aí que eu vou falar. A primeira foi o tipo de público que você conversa, tomar muito cuidado. Sempre que você trabalhar com idoso, leva alguém junto, tá? Eu tenho um avô que ele não escuta muito bem. Uhum. Aí, uma certa vez, no interior, eu levei uma colega para poder conhecer minha família. Aí, quando chegou lá, eu falei: meu avô tem problema de audição. A minha chegou no ouvido do meu avô, ficou gritando: ah, sou Inácio, como é que tá o senhor? Ele: pô, essa mulher é doida. Uma pessoa tem problema de audição, não precisa também ficar gritando no ouvido. Você tem que perguntar à pessoa: então, vai, escuta direitinho, ela tá escutando, tá? E a pessoa também tem que estar do lado. Outra Sim. coisa que também vou dar exemplo do meu avô, que você falou aí, é saber se comunicar com a pessoa. Se você vê que a pessoa não tem um nível cultural, socioeconômico grande, é uma pessoa com pouco estudo, geralmente são pessoas idosas ou que trabalham no interior, ou são algum público normal, né? Sim. Você vê como é que ele aceita a comunicação. Porque muitas vezes você vai falar para o paciente: oh, tome remédio 12 horas, não vai entender. Uhum. Não entra na cabeça dele. Ah, toma um remédio no sol, você bota na receita no sol e a lua. O cara entender que é manhã e noite. No horário que ele tomou de manhã, toma à noite. Aí ele: ah, tá certo. Uma das coisas que você falou aí. É importante isso. Outra coisa que você falou que é objeção, que eu escuto desde que eu formei. Uhum. Porque eu não queria contar para você que não estava falando. Sim, pode falar. É, é a questão do que a gente sempre escutou: o mercado está saturado. Você vai estar Aham. 20 anos, você vai se formar e a pessoa está falando: o mercado está saturado. Uhum. Nem todos nasceram para ser dentistas, nem todos nasceram para ser médicos, nem todos nasceram para ser advogados. Tá bom? Eu vejo isso na especialização que eu dou, nos lugares que eu dou aula. Então Uhum. você vê que tem pessoas que não têm o dom daquilo. Muitas vezes ele vai estar na profissão que depois vai mudar. Normal isso aí, entendeu? Então, É, cuidado com essa questão. Ah, o mercado não vai estar saturado. sim. Corra atrás, se destaque, Eu acho tá? Faça seu concurso, importante, faça curso para poder se destacar cada vez mais. certo. E eu vejo também que, às vezes, a pessoa
gosta, mas às vezes ela não tem aquele dom. Então, o que fazer? Se você trabalha com amor, você vai desenvolver esse dom. Porque tem coisa que é treinável, né, na odontologia. Nós falamos de técnica, né? Mas é claro que só a técnica não é assim o fato mais importante, né? É você saber lidar, desenvolver afinidades, né? E ter um jeito de, vamos dizer assim, de conversar com os pacientes e poder fazer essa conversão desse paciente, né? Eu vejo muito também que as pessoas às vezes se preocupam tanto com a técnica e esquecem-se que estão lidando com pessoas, né? E lidar com pessoas quer dizer que você precisa ser parceiro, você precisa ser humano, empático e se colocar no lugar do próximo e identificar se aquela experiência que ele está tendo, se seria assim que você gostaria de ser tratado. Eu falo muito isso com meus pacientes aqui. Aqui eu trato meus pacientes como eu gostaria de ser tratada, como eu gostaria que a minha mãe fosse tratada, né? Então trazer as resoluções de uma forma mais empática, né? E assim entender, vamos dizer assim, as dificuldades que o paciente enfrenta para chegar até você. Outra coisa também que você falou é da água. A água tem um voz é mais ou menos R$ 120, dependendo do lugar, 100, R$ 120. Ela é feita num determinado lugar da Noruega, em que fica longe de tudo, qualquer contaminação, qualquer poluição. Então você vê que tem uma história por isso, por trás, e fortalece a marca. Então por isso que ela custa tão caro. É diferente de uma água de R$ 2. Então ela criou um Sim, brand tão grande para isso. Você fala, é verdade. Não, é isso mesmo. Então, assim, você veja que ali não está falando de preço, a gente está falando de valor, não é mesmo? Então, saber identificar o valor da tua marca é muito mais importante do que você falar assim, caramba, o dentista ali do lado está cobrando, sei lá quanto, 80, R$ 100 numa restauração, que seja. O importante é você identificar o teu valor como profissional. E isso foi uma coisa que eu sempre falei desde que eu percebi que o preço não é o mais importante. E assim, tinha uma época que eu trabalhava prestando serviço em vários consultórios e eu via que dentro de cada consultório o poder assim da mente da pessoa que estava gerenciando ali é diferente. Então tinha consultório que a pessoa falava assim: olha, aqui se o paciente falar que achou mais barato, a gente vai baratear. Eu achava isso um absurdo, porque a gente estava falando de preço, sabe? A gente falava de um valor, e eu sei o valor do meu posicionamento, do tanto que eu estudei, da resolução que eu vou trazer para o meu paciente. Eu acho que é é o que eu falo. importantíssimo a gente identificar o valor do nosso procedimento. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. E quando a pessoa vai brigar por preço, ela acaba descendo cada vez mais. Então você nunca brigue por preço. O que ela falou, o exemplo que o pessoal falava no consultório. Primeiro, você tem que precificar seu serviço, ver quanto é que custa cada procedimento, cada material daquele procedimento, ver seus custos fixos no consultório, e através disso vai levar, chegar a sua hora aula, ou A hora sua hora fica, clínica. né? É, Sim, eu estou confundindo às vezes com ela. Hora clínica. E você, através disso, você vai gerar o seu preço, tá? Dar o preço do seu serviço. sim. E, então, a partir do momento que você não faz isso, você vai olhar para o vizinho e falar, pô, aquele cara cobra quanto? R$ 100, eu vou cobrar 90. E Uhum, você não vai conseguir botar um material bom. Você tem que descer o preço dos materiais. Tem uhum, lâmina que custa R$ 100 uma caixa, R$ 50 uma caixa. Tem lâmina que custa R$ 500 uma caixa. uhum. Então, é diferente. Você vê que a lâmina, o corte é diferente. Nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é bom é caro. Exatamente. Se realmente é bom, é porque tem estudos, são coisas melhores do que Sim. realmente não são. Então, a partir do momento que você usa material de qualidade no seu consultório, você consegue ter um rendimento maior. Você economiza tempo, e tempo é dinheiro. Sim, e eu vejo que quem leva esse pensamento de ficar abaixando os valores, porque o vizinho está abaixando, enfim, são pessoas que têm uma tendência a reclamar que a odontologia não vai para frente. Mas não vai para frente porque não está identificando o valor do seu É, procedimento, né? Não está sabendo transferir esse valor para o paciente. Então, o paciente é o primeiro a não valorizar o seu serviço, né? é, Ele é, quer sempre um desconto, é aquele paciente que está sempre reclamando, é que não te dá valor, que desmarca em cima da hora. Não é esse o paciente que vai, vamos dizer assim, que vai te colocar para se sentir realizado na odontologia, infelizmente, porque nem você está passando o teu valor para ele. tem paciente que não é para a gente pegar, né? Eu acho que por isso que a pessoa tem que fazer. Quando for fazer seu consultório, então tem um vídeo no YouTube que a gente puder assistir, assiste. Antes de casar, descasa. O que é isso? Primeiro, veja, antes de fazer uma sociedade, procure um advogado para poder fazer tudo direitinho.
E também você tem que fazer tudo que a gente fez aqui. Se ela está aqui, está no mesmo projeto que eu estou. Nós estamos. E eu acho que na vida, como eu falei para você, eu só nasci para todos. Poxa, a gente está juntos Uhum. aqui para poder crescer os dois. Gente, antes disso, você tem que crescer o nicho, o seu avatar, o que é isso? O público que você vai atender, o local que você vai atender. Às vezes você tem um tipo de indícios de atender um certo tipo de público e não tem o molejo, a forma de tratar outro tipo de público. Então, você, às vezes, é um cara que gosta de trabalhar com classe média, classe alta, e está trabalhando no bairro de pessoas carentes. Então, há uma divergência muito grande, cultural, de cabeça. Então, Sim. uma vez que você toma só estresse, só estresse, só estresse, você acaba pegando pacientes que não é de acordo com o que você quer passar para esse paciente e acaba tendo esses conflitos, né? Você só porrada, porrada todo dia. Sim. Eu concordo plenamente, né? E também acontece o contrário, da pessoa que está, às vezes, ali na classe alta, enfim, e está falando muito largado, está muito jogado, não vai criar ali uma afinidade com o paciente. Ele precisa identificar, no momento ali que ele chega para você, que ele pode confiar. Então, quando o paciente fala assim, eu vou pensar mais um pouco, ou então quando ele fala, vou ouvir a opinião de mais um colega, enfim, no final das contas, o que ele está dizendo é, bom, não peguei confiança em você, né? Então, lá dentro do método DTC, inclusive, tem uma parte, um módulo que fala sobre diagnóstico, que é quando você traz um diagnóstico com segurança, né? Claro que tudo isso está dentro do brand. Se a gente começar a identificar o que é o brand está dentro de tudo, desde a água que o paciente bebe, até mesmo o formato de diagnóstico que você traz, as resoluções que você apresenta para o paciente, né, de planejamento de tratamento, tudo isso faz parte da experiência que o paciente vai ter dentro do consultório, né? Então, é ter a segurança para passar essa experiência de uma forma mais prazerosa possível, né? Então, quando o paciente fala assim, nossa, vou pensar, para mim, eles já consideram naquele momento ali perder o paciente, que o paciente tem que dizer o sim para você naquele momento, que é o momento que ele tem ali, que ele já foi até você. Se ele tiver condições ou não de pagar, ele vai dar o jeito dele. O que está faltando, então? É o sim do paciente perante o dentista. Então, a experiência vai contar. O jeito que você fez o paciente se sentir. Então, eu gosto muito de falar assim, né? Ter uma experiência ali que causa ali uma conexão emocional com esse paciente, né? Não ficar só ali na técnica, mas partir também para o lado emocional. Tocar ali, às vezes, em algo que ele goste. Por exemplo, essa ausência desse dente está lhe causando algum problema, alguma perda de serviço, ou você está deixando de fazer alguma coisa por causa desse problema dentário, sabe? Correlacionar isso da parte emocional do paciente faz com que o paciente experimente ali, às vezes, emoções e sensações que ele não teria se você não tivesse ligado nessa experiência do paciente. Você concorda? Eu queria deixar bem claro, concordo. Queria deixar bem claro também aqui, quando eu falei personagens, a forma de se comportar, às vezes, que você vai se comportar de uma forma em um lugar e outra totalmente diferente. Mas a gente Concordo. nunca pode deixar de lado que nós somos dentistas, somos doutores. Por que eu falo isso? Porque tem uma interior que eu trabalhei, tinha poucos habitantes, eu era o doutor da cidade, tinha gente que me conhecia que eu não conhecia. Eu passava, ô doutor, poxa, me conhece. Então, quem mora no interior, alguns bairros populares atendem, então ali você é destaque. Quando você vê um acidente no jornal, o cara fala o quê? O nome da pessoa primeiro? Fala a profissão. Não. O médico, o advogado atropelou alguém, o médico matou alguém. Então, sempre a profissão. Então, como você for, você tem que se portar de uma forma tal, porque você vai ser referência. Você vai ser encontrado. Tem uma vez que um chefe da minha esposa encontrou uma mulher no supermercado, chegou comentando para minha esposa, eu tomou um susto assim, do jeito que ele estava falando da mulher, só que a mulher estava vestida normal, de uma forma que estava se vestindo em casa, então saiu com o cabelo do jeito, roupa lá, e o cara foi falando, minha esposa, pô, peraí, calma, não é assim Uhum. que se faz. Então, a Alexa não repara isso, mas tem gente que repara. Tem gente que vai reparar a forma que você está bebendo, está se portando, está se vestindo lá fora. Infelizmente é verdade. Por mais que você diga, eu também sou um cara que não reparo muito, mas tem gente que repara. Mas você não pode qualquer coisa, você tem que lembrar que você tem uma imagem a zelar. Esses episódios que a gente está vendo aí com alguns famosos jogadores, é porque eles não estão tendo assessoria adequada para saber que ali ele é uma pessoa que, como é que eu posso falar? E ele é referência para certas crianças, principalmente crianças com carentes.
Se você faz alguma coisa errada, o menino vai falar, pô, se o cara faz, eu vou fazer. Tome muito cuidado em relação a isso. Você tem que se portar onde você estiver, saber o que você carrega uma profissão por isso, e não ficar fazendo besteira de atores de direito. Sim, verdade, concordo. E, doutor, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o branding. Vamos lá. As pessoas confundem muito o que vem a ser o branding e, por exemplo, o tráfego pago, né? Qual que é a diferença básica, assim, do tráfego pago e do O branding? brand Para as pessoas o brand é entenderem fortalecimento da sua uma vez por marca. todas. Fortalecimento da sua marca. Você vai fortalecer sua marca. A pessoa vai lembrar de você na primeira dor de dente. E vai falar, não, ó, tem José ali. Poxa, eu só lembro de José. Ele só vai lembrar de você. E vai querer te ligar meia-noite, porque você é referência para ele. Uhum. O que é o tráfego? O tráfego a gente vai impulsionar algum criativo. O criativo pode ser de vídeo ou de fotos, tá? Que você vai pegar, fazer uma filmagem. Oi, tudo bem? Como é que você está? Sou a dentista, atendo aqui na região de Salvador. Você vai lá, ou você bota impulsionar, que o impulsionar você faz de qualquer jeito, você acaba entregando para todo mundo que te assiste. Ou você vai lá no gerenciador de tráfego, ou paga uma pessoa que faz gerenciamento de tráfego, e ele vai, como se fosse um atirador de sniper, Uhum. ele vai acertar o público que você quer. Se você só quer atender público feminino, você faz resina, você quer muita estética, harmonização orofacial, ele vai entregar para esse público de mulher. Você quer pessoas com classe mais alta, de determinada idade, 35 a 45 anos, que mora em Salvador, que mora a 20 quilômetros da sua cidade, então você entrega isso aí para a pessoa. Mas não adianta você investir em tráfego se você, primeiro, não Isso. tiver uma marca forte, É isso. tá? Não tiver uma página forte, um Instagram bonito, um Facebook bonito, um YouTube bonito, com conteúdo. Não adianta ser bonito se não tiver conteúdo, tem que ter Sim. conteúdo para isso. E também outra dica que eu dou para as pessoas, muitas vezes a gente tem um colega meu que está pagando 6.000 para o cara gerenciar o tráfego dele e fazer o criativo. Pô, o cara pagava 1.000 e poucos para o criativo, 2.000 para criativo, 1.000 e pouco para criativo, 5.000 e pouco para o cara de tráfego, mas tinha uma agência. Nessa brincadeira, ele só investia 1.500 ou 2.000 reais de 6.000. Muito No dinheiro era perdido. tráfego. Uhum. E se você estiver fazendo uma questão de uma empresa, você tem que fiscalizar. Você tem que entrar em contato direto com aquele cara para cada semana você pedir para ele fazer outro criativo e substituir, se não estiver rodando adequadamente. Muitas vezes você paga e você não sabe o que está acontecendo, como é que está sendo distribuído, como é que está sendo a visualização daquele lugar, como é que está sendo Corrupção, entregue. né? Então, você tem a fiscalização. Por mais você tem que estudar. Você tem que saber fiscalizar. Ah, Alex, não tem tempo. Aí vai perder dinheiro. Pode deixar Sim, dinheiro na mesa. Pode estar entrando, mas boa parte está saindo. sim. Do que eu vou E falar? uma grande diferença também que eu vejo sobre o branding é que geralmente o branding é o que você deixa na cabeça das pessoas. Então, a tendência da pessoa comprar com quem ela já ouviu falar ao menos uma vez, né? Então, às vezes você investe ali no tráfego, a pessoa, por mais que ela não te conheça, ela passa a te conhecer, mas é com a experiência ali, é com você aparecer de novo, ou uma indicação que vai de fato fazer com que esse paciente se torne um potencial paciente que vai converter em tratamento. Porque não adianta também você estar pagando, investindo em tráfego, mas não está ali investindo na experiência desse paciente. Então, conforme esse paciente vai conhecendo o teu serviço, o jeito que você se comporta, ele entra na tua página, se ele não vê nada referente ao odonto, aí fica perdido, né? Eu vejo muitos colegas ali que chegam aqui para mim na página, e aí quando eu vou ver, deixa eu ver se essa pessoa é dentista. Não tem nada, né? A pessoa não falou qual é a técnica dela, o que, que ela trabalha, a gente não sabe o que, que ele faz. Então, é importante, sim, você estar ali bem posicionado também nas redes sociais, como o doutor já falou até, né? Coloca o que, que você faz, se posiciona. Se você não gosta de falar no perfil pessoal, então crie um perfil profissional para isso, né? Aqui na clínica mesmo tem o doutor Alan, que é clínico geral, e ele tem dois perfis, assim, tudo muito bem posicionado. O pessoal do profissional. E aí, se você não quer misturar as coisas, então faça um outro perfil. Mas o fato é, você precisa ter ali uma referência para o teu paciente, para ele saber o que tu faz na clínica. Já começa, eu ia até falar isso. Eu fiz um rastreamento de todos os meus seguidores, dá um trabalho retado isso aí. E tem alguns que entrou nessa, eu não sabia o que era. Porque não tinha lá Alex Guedes, mas não tinha a profissão. Então, como você for, você bota advogado, Alex Guedes, engenheiro, Alex Guedes. Tem um perfil profissional, doutor, médico, para poder a pessoa saber o que você é. Sim. Porque aqui é uma
Clínica, isso aqui é uma revista que antigamente ficava. Primeiro consultório que eu tive tinha um porta-revista ali. Hoje em dia não tem mais, eu tirei como fez a reforma. Tive que aumentar a quantidade de tomadas aqui, porque o pessoal vai, chega e só quer botar um celular. Mal TV tá vendo. Mal TV tá vendo. É Falar nisso, o verdade. que eu falar também? WhatsApp, aqui um WhatsApp profissional. O telefone aqui ainda fala assim baixinho, quase não toca. É só Eu WhatsApp, tirei, WhatsApp, WhatsApp, tirei meu entendeu? telefone fixo, eu tinha dois. Eu tô sendo da internet, eu não tenho como, é que eu não tô quase tirando, também que praticamente não toca. É É só WhatsApp WhatsApp. nos consultórios, assim, todas as salas têm WhatsApp e a gente monitorando ali as conversas, e é isso. Ah, Alex, eu não quero aparecer, vou ter medo de ser julgado. Velho, para com isso. Não dá. Você tem que ter o WhatsApp, você tem que ter o Instagram, você tem que ter um site, você tem que estar na internet. Quem não Tem está que na começar internet, está fadado a morrer. Minha funcionária não gosta que eu fale morrer, não. Está fadado ao fracasso. ao sucesso, ao fracasso. Tem tudo na internet. Você vai perguntar, bati meu carro, deixa eu ver aqui. Você procura. Sim. E aí você vai olhando, vai olhar, aí você vê lá, doutora Aline, poxa, eu ver quem é essa aqui. Ah, então, um trabalho bom. Tá? Você começa entrando, pesquisar aqui. Então, esqueça. Você tem que agora parar, refletir e começar a correr atrás para poder melhorar cada vez mais. Olha só, é isso mesmo. Queria falar aqui que só um pequeno recadinho aqui, Pode ficar à doutor. vontade. A gente conversa aqui é maravilhoso, a gente acaba extrapolando, porque é muito bom, o doutor sabe muito e traz sempre muita, enriquece muito o conteúdo. Não sei se vocês que estão aqui com a gente agora estão sabendo, mas dia 4/4, doutor, vai acontecer a Masterclass Dentista Sem Consultório, que vai acontecer para aqueles que se inscreverem lá no link na minha bio. Então, corre lá para você que está querendo impulsionar a sua carreira, o seu tempo de resultados na odontologia. Então, vem comigo, dia 4/4 vai acontecer Masterclass Dentista Sem Consultório, para você que quer faturar acima de R$ 5.000, não sabe como fazer. Então, todos esses assuntos que a gente aborda, que a gente tem abordado, a gente vai compilar tudo isso dentro lá da Masterclass, né? A gente tem o passo a passo para fazer você, dentista, faturar pelo menos R$ 5.000, hein? Mesmo que você não tenha consultório. Então, doutora, o que eu queria dizer também? Que esse assunto aqui, nossa, ele é tão bom, mas tão extenso, que a gente ficaria horas e horas sem, assim, falando sem parar. Eu queria te pedir se você pudesse dar assim, vamos dizer assim, algum passo a passo para quem está começando agora, que não sabia nem o que era brand na odontologia. 3 coisas que você diria para quem está começando agora, para poder melhorar o branding na odontologia. O que você diria? Estude, se destaque na profissão, faça especialização, atualização. Ah, Alex, não tem dinheiro para especialização, faça atualização, começa um tempo curto, poucas horas e valor mais baixo. Com atualização, você consegue depois ganhar dinheiro para fazer a especialização. Acho até melhor você pegar esse caminho, porque hoje em dia as pessoas querem encurtar tempo, é querer logo para especialização, dupla certificação, uma atualização, especialização, e nesse momento você está fazendo também o networking. Networking é muito importante. Então estude, faça network, tá? Então muitas vezes o dentista fica muito preso em 4 paredes, sem fazer nada, e para o tempo está passando, e depois não tem ninguém para indicar para ele. E seja honesto. Por que ser Uhum. honesto? Porque a pessoa que te indicar, o paciente, você tem que retornar para ele. A Uhum. partir do momento que você começa a fazer essas 3 coisas, o resto é besteira. Pois é, isso acontece pra caramba. Essa semana mesmo aconteceu, um paciente com abscesso e indiquei para um buco para drenar. Drenou e lá mesmo ele já passou o orçamento da parte de implantodontia. Eu fiquei me perguntando, será que ele sabe que eu sou implantodontista? Será que faltou nessa conversa aí, né? E, enfim, aí o paciente, como é meu amigo, o pessoal me retornou, mas porque ele é meu amigo. Não sei se ele retornaria se fosse outra pessoa, já ficaria por lá mesmo. Então, isso que o doutor falou é muito importante. A gente agir com ética na odontologia, porque isso daí é um salário bem pago, que ninguém vai tirar de você. Né? É você ter a mente tranquila das resoluções que você trouxe com tranquilidade, com ética. Ética também é um pilar muito importante dentro do método DTC, hein? Então, para vocês que não estavam sabendo, eu convido vocês a clicarem lá no link da bio. E quinta-feira está chegando, hein? Dia 4/4, Masterclass Dentista sem consultório. Então, para você que quer atingir pelo menos 5.000 a mais, tem como, mesmo que você não tenha consultório.
corra atrás, faça o seu diferencial na odontologia, que o doutor falou, é importante mesmo você estudar, né? Quando eu me formei, que eu fazia? Eu ia para o consultório, 4 paredes, ficava naquela ali, fiquei ali por 5 anos. Então, demorei muito para ter esses insights. Quando eu acordei, eu fui lá e fiz uma especialização, corri atrás, eu já tinha ali apanhado bastante na cara. Então, não é isso que eu desejo para quem está começando agora, principalmente porque tem espaço para todo mundo, desde que todo mundo se desenvolva, corra atrás do seu diferencial na Odonto, não é mesmo? Doutora, eu queria, assim, te agradecer imensamente pela tua presença, por dedicar esse tempo tão precioso aqui para a gente, tá bom? Queria me colocar também à disposição, o que você precisar aí dentro das nossas parcerias, pode me chamar, tá bom? Fala comigo, Com com o certeza. Jorge, e vamos que vamos, tá bom? Queria convidar vocês aí para acessar nossas redes sociais. Temos o YouTube, DR Alex Guedes, lá tem toda a parte de brand, aula para implantodontista, protesista, periodontista, são mais de 1.000 e poucos vídeos. E também aqui no nosso Instagram, DR Alex Guedes. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada também, te agradeço de coração. Gente, segue lá o doutor, tá bom? Tá. O Jorge está falando aqui, essa live. Muito obrigada, gente, para quem esteve até aqui até agora. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar também depois uma mensagem, a gente responde, né, doutor? Um abraço, Jorge. Um abraço, viu? Obrigada, Brenda. Bons Salve, salve, ensinamentos. por favor. Hoje a internet está ótima. Hoje a internet está É ótima. verdade, hoje está ótimo. Um abraço para vocês, viu? Fiquem com Deus. Fica com Deus. Essa aí vai estar no YouTube também, viu, pessoal? Também. Até mais. Tchau.